Dando continuidade aos nossos componentes usados sobre plataformas Cone Morse, iremos falar agora do pilar GT. O pilar GT é um componente indicado para próteses unitárias e parafusadas. Tá? Como ele tem um corpo maior, ele faz o aperto com uma chave especial de 1.6, geralmente ele é indicado para dentes pré-molares, molares e até caninos e centrais. Mas são dentes maiores. Não é indicado para laterais e nem para incisivos inferiores, porque ele é um componente, um diâmetro maior. Mas é um componente muito usado na região posterior dos maxilares. Juscelmo, vamos lá mostrar então para eles? Vamos lá. O dente 25 deste modelo será uma prótese unitária parafusada. Então, foi colocado o cicatrizador, depois será colocado um componente chamado pilar GT. O pilar GT, ele tem índex também, e ele tem a cinta que você vai, lembra que eu falei para vocês, que é um transmucoso menos 1,5 mm a 2 mm, é a cinta do componente que você deve calcular. Colocou, olha, preste atenção, esse é o tipo do componente, gente. Se for fazer carga imediata, também. Se for no segundo tempo, também. Colocou o componente, o cone, olha, lembra que já existe aqui uma formação óssea. Se for carga imediata, ainda não. Mas já pode existir uma formação óssea sobre a plataforma do implante. Então você vai estar rompendo, quando você tirar o cicatrizador, aquelas fibras circulares. Então o ideal é que você coloque logo o pilar GT. Ele vai parar na metade do cone, como eu mostrei, todos os componentes sobre Cone Morse, eles têm um travamento na metade do cone. E ali, fibras circulares irão travar o seu fibro mucoso, evitando que bactérias adentrem a esse espaço. Tá? Então, essa é a parte que eu falo que é o selamento biológico dos implantes Cone Morse. Então, aí está colocando, olha, vejam vocês, é um pilar sólido, ele não tem parafuso passante, é um pilar sólido e tem esse parafuso, tem 1.6, a sua chave é especial e específica para ele, ele aguenta um torque bem diferenciado de 40 newtons. Tá? Agora eu posicionei um transfer de moldeira aberta. Então agora vai colocar um transfer sobre o componente. Então esse é um transferente do pilar GT. Veja que é um componente que tem várias peças acessórias a ele. Então este é o transferente, tá? De moldeira aberta. A hora que for removido o transferente da boca, nós vamos usar um análogo do pilar GT. Tem como mostrar para eles? Ó, é um análogo do pilar GT. Tá? Olha lá. Viu vocês? Então você vai ter o quê? Um modelo, um gel positivo, com o análogo, para que o protético vá agora trabalhar com o quê? Com uma coifa para fundição, mas com base em cobalto cromo. Mostre para eles a coifa direitinho. Tá? Sobre isso vai trabalhar o seu coping, seja ela zircônia, seja ela metalocerâmica. Tá? Lembrando que essa coifa ela vem com índex, né? Porque estamos falando de um componente unitário. Isso. Okay? Muito bom. O que ele está dizendo é o seguinte: pode ser usado esse componente para múltipla? Pode também. Para que ele seja usado para múltipla, a coifa vem sem travamento. A coifa vem totalmente rotacional. Então você pode usar também, pode usar. Não é indicado totalmente, é indicado para prótese unitária, mas pode usar. Agora, quando você vai fazer unitária, a coifa tem que ter o antirrotacional, tá? Obedecendo o hexágono do componente.
Agora você vai... O cilindro provisório, Tá. Eu, quando faço minhas cargas imediatas e uso o pilar GT, eu tenho o cilindro provisório que é de titânio, mas ele tem as retenções para aderir àquela resina que eu vou fazer do provisório. Então o pilar GT, ele possui também o pilar provisório com aquelas retenções. O pilar provisório é totalmente de titânio. A coifa, ela é calcinável e base cobalto cromo, tá bom? então esse pilar provisório, ele te possibilita confeccionar um provisório direto em boca, simplesmente faça o ajuste de altura, para não ter interferência oclusal, ou você moldou, você pode encaminhar para o seu técnico e ele vai, em cima do modelo de trabalho, confeccionar um provisório para você aqui, ok? Mas pode ser também confeccionado direto em boca. Mandou para o técnico, então como você não vai colocar um provisório imediatamente no seu paciente, então não esqueça Da tampa. essa tampa de Porventura você não vai colocar o provisório na hora, vai esperar para o dia seguinte. Tá? O que você faz? Você põe a tampa para não machucar a língua do paciente. Tem a mesma função da tampa do Steticone, da tampa do micro-unit, do multi-unit, é a tampa do pilar GT. Ela vai nos proteger a cabeça e a rosca do nosso pilar também. Ok? Isso. E para fazer com que o paciente não machuque a sua língua até a hora da colocação ou de um dente provisório ou do dente definitivo. Então falamos tudo sobre o pilar GT, que é o pilar usado, mais uma vez, para a prótese unitária e para próteses parafusadas. Eu, Dr. Paglia, uso muito na região posterior dos maxilares. Não é verdade, Juscelmo? Juscelmo, que faz as próteses da Clínica Paglia, ele sabe disso. Vamos partir agora para qual componente, Juscelmo? Nós vamos para o 23, onde 23, que está com um posicionamento um pouco mais distalizado, não é isso? é vestibularizado. Vestibularizado? Ele não está favorável para um componente parafusado direto, o parafuso sairia na vestibular do dente. Também não é indicado para o uso de um pilar GT reto. Então a gente tem a possibilidade de indicar aqui um Steticone angulado, lembrando que para o uso do Steticone a gente precisa sempre saber se temos espaço interoclusal suficiente. O Steticone ele tem uma certa limitação quando se trata de altura. espaço. Então avaliado isso, ok, aí a gente pode sim utilizar o Steticone. Então vejam vocês, o Juscelmo vai usar o Steticone para a Conimorte, que é uma inovação da Microplan. A Microplan só ela fabrica o Steticone para os implantes angulados Conimorte. E ele falou uma coisa, que o Steticone ele tem um corpo grande, que às vezes chega com a coifa, chega acima de 8 milímetros. Muitas vezes o espaço modelo superior e inferior, né, não suporta, porque acima disso ainda vai o que? A porcelana, metal às vezes. Então precisa ver realmente, quando montado em articulador, da possibilidade do uso do Steticone. E se por acaso eu não conseguir usar o Steticone? A luva com base em cobalto cromo, ela aceita, às vezes, né, Juscelmo, uma pequena inclinação no seu calcinável. Exato. Muitas vezes ela é uma opção de trabalho, a luva com base em cobalto cromo. A luva, ela tem cinta, assim como também o Steticone tem cinta. Então, a cinta o que é? Aquele espaço que você vai ter infragengival, acima do osso onde foi colocado o implante, entre o osso e a margem cervical do seu dente. Somente região de canino, onde envolve muito a estética. Vamos lá, mostrando? Então, o nosso Steticone posicionado. Vejam vocês, ficou muito bacana, não é? Angulado. Bem um alinhamento dos dentes adjacentes, tridimensionalmente bem posicionado, e o implante estava vestibularizado. Para isso usou-se o que é um componente. Então, para o Steticone eu tenho toda a família, assim como eu tenho para o pilar GT. Então eu vou ter o transferente, moldeira aberta, moldeira fechada, a tampa de proteção,
a coifa com base de cromo cobalto, O análogo. toda a mesma família que eu tenho para o pilar eu vou ter para o Steticone, ok? Então, mais uma vez falando para vocês que pode ser uma prótese parafusada, viu? Ou não, mas geralmente é para uma prótese parafusada. Ele tem menor diâmetro do que o GT, vejam só. Às vezes o GT não pode ser usado com um implante fora do lugar. Ele tem menor diâmetro. E já diz, Steticone é um cone estético para ter maior porção do metal e também onde você aplica o seu opaco da porcelana para que não aparente aquele branco do opaco por baixo. Por isso que chama-se Steticone. É um cone estético, é um componente para ser usado para a parte estética. Continuando sobre o dente 13, né? 23. 23, que nós colocamos o Steticone por ele estar vestibularizado. Então, nós falamos da possibilidade do Steticone, mas se não tiver altura ou espaço na mordida, talvez ele não seja indicado. Para a prótese parafusada, nós temos a luva plástica, que depende também, às vezes, vestibularizado tem um problema que o parafuso vai sair na incisal. A luva plástica pode ser feito um coping, não é? Fazer uma prótese cimentada ou parafusada, o ideal nesse caso aí seria cimentado. E temos a terceira opção, que seria o pilar de preparo com 15 graus. Então o que é que vai fazer? Nós vamos jogar esse implante um pouco mais para a linha de paralelismo aos dentes adjacentes. Mostra aí para eles, Juscelmo. Este é um pilar totalmente cimentado, não dá para fazer parafusado. E este pilar, ele possui altura de 4, 5,5 e 7, que pode ser usinado. Ele não aceita uma usinagem lateral. Ele pode ser usinado em altura 4, altura 5,5 e 7. No único componente você tem as três alturas. Então, por exemplo, eu estou pegando na incisal do inferior, eu vou ter que cortar a altura 7, trabalhar com 5,5. Aí eu vou ter o transferente para ele e o análogo do 5,5, que nós vamos mostrar na fixa do outro lado. Mas vejam vocês que é uma opção para a região anterior, para cone Morse, luva com base cobalto cromo, Steticone e pilar de preparo. Tá bom? Para unitário parafusado seria o Steticone, o pilar GT e também às vezes a luva plástica. Para cimentados somente o pilar de preparo. Vamos lá, doutor? Ok. Vamos partir agora para a fixa múltipla do lado direito, que vai substituir o dente 14, 15 e 16, sendo que o 15 é pôntico. Quais as possibilidades que nós temos, doutor? Conta para nós. Vamos lá. Se for uma múltipla, Podemos tanto com a luva direta, muito bem, com a luva direta, a luva plástica com base de cobalto cromo, sempre com base usinada nos implantes cone Morse. nesse caso, eu ligaria na fábrica e encomendaria uma UCLA rotacional. Essa tem travamento, mas para uma prótese múltipla, sempre UCLA rotacional, porque eu vou ter uma inserção melhor da nossa fixa depois. Entenderam? Então, vou ter mais como você não facilidade. tem necessidade, porque ele vai estar preso através de um ponto de solda, o ideal é que a luva seja rotacional. Você vai ter mais passividade no assentamento da sua peça. Isso. Então aqui seria uma peça parafusada, a condição permite, então totalmente indicado para uma prótese múltipla parafusada nesse caso. Mostra para eles um casinho igual lá, só para entender Olha só. aqui o que vai ter ali, ó. Olha lá. Seria isso aqui. Então você teria uma peça nessas condições, tá? Ficha base metálica, não é? Como é unido por solda, você não tem necessidade Exato. da luva ser não rotacional. E
a condição de fazer direto no implante. Ah, não quero, eu quero Não quero fazer direto no implante, quero usar um intermediário. Um intermediário. Então nós temos o micro-unit. Micro-unit. O micro-unit é uma peça totalmente rotacional. Não existe micro-unit com antirrotacional. Pelo menos nós não fabricamos. E ela é específica para a prótese múltipla e parafusada. Pessoal, muita atenção quando se fala de micro-unit para a prótese múltipla. É bem comum chegar no laboratório moldagens com micro-unit instalado para a prótese unitária. O pessoal confunde muito. Esse hexágono que tem na cabeça do micro-unit, as pessoas acabam confundindo, achando que isso é para o travamento da prótese, quando na verdade é simplesmente para o encaixe da chave. Então o micro-unit é sempre bom enfatizar que é para prótese múltipla. Esse hexágono que ele tem na cabeça é só para o encaixe da chave. Para unitário, um pilar GT ou um pilar Steticone, se você tiver espaço para isso. Mas o Steticone, nesse caso, por exemplo, precisaria ter um dos implantes fora do alinhamento. Não, eu digo para o unitário, né? Ah, tá. Para o unitário, ou GT ou um Steticone. Múltipla micro-unit. Tá? Olha só, transmucoso favorável. É uma peça bem pequena, cabe em 99,9% das alturas intermaxilares. Por cima dela vai a coifa com base em cobalto cromo, certo? Existe o análogo para o micro-unit, existe o transferente para o micro-unit. Então todas essas peças, cada componente tem a sua gama de componentes, desde o análogo, do transferente, do coping para a formação da prótese e o elemento por si só. E olha só, agora imagine que você mandou essa moldagem para o laboratório, para o seu técnico, e ele obteve esse modelo através da moldagem. O seu técnico dificilmente vai saber que esse paciente tem um implante de cone Morse. Por quê? Porque você já converteu todas as plataformas com intermediários. Então já não interessa mais o que tem embaixo desses intermediários. Então, do lado direito eu tenho o micro-unit, do lado esquerdo, aqui na região do 25, eu tenho um pilar GT, e no 23 eu tenho aqui um Steticone angulado. Então eu não tenho mais nada na cabeça do implante. Não dependemos mais da plataforma do implante. Na verdade chama-se universalização, porque quando você coloca um componente, ele é igual para o HE, ele é igual para o HI, ele é igual para o cone Morse. O micro-unit é igual para todos. O que importa é a parte interna. A partir do momento que o tecido gengival, fibromucoso, cobriu, ele está bem adaptado no implante, não interessa mais que o implante está embaixo do osso, e sim que eu vou fazer o trabalho acima do componente. Não esquecendo que o micro-unit ele pode ter 20 newtons de trabalho para você quando for dar torque no micro-unit, mas no parafuso de retenção de 1.4 que vai segurar a coifa no micro-unit, no máximo 10 newtons. É um parafuso de 1.4 milímetros delicado. Então você pode, na hora que você for colocar o seu micro-unit, pode dar até 20 newtons no micro-unit, direto do implante. Mas, então esse 20 newtons é do pilar no implante. O parafuso de retenção é da coifa no pilar, no intermediário. Esse somente 10 newtons. Vamos lá, pessoal. Deixa eu falar um pouco sobre a importância de utilizar o intermediário. Imagina que isso aqui é o seu implante de cone Morse, que nós vamos trabalhar um componente direto na cabeça do implante, que seria o caso da nossa UCLA. Olha lá, mostra para eles que existe um espaço, um gap, onde o cone, isso, tá? Ele não vai até a parte total do implante. Existe um gap. Quanto maior a cinta, maior o gap. O que vai me mostrar essa cinta é a quantidade de tecido que você tem. Então é o transmucoso menos 1,5 mm.
o componente, o pilar, o trabalho do protético que o Juscelio faz, ele começa dentro da gengiva. E geralmente a gente tem que seguir o que a natureza diz. Nós temos um sulco, o nosso sulco tem em média 1,4, 1,5 milímetros. Então nós temos que criar o sulco gengival também nos componentes, nas próteses sobre implante. Vamos lá. Imagina que essa prótese então foi feita direto no implante de Cone Morse. Esse é o análogo do Cone Morse. Então ele está reproduzindo para nós aqui o implante. E aí, por algum motivo, ou por um estresse, ou o colega deu um torque excessivo, esse é o nosso parafuso daquela úcula que eu acabei de tirar. Então esse parafuso está direto. Então deu um torque excessivo ou por algum tipo de estresse, fratura esse parafuso lá dentro. Então, haverá uma dificuldade muito grande em remover esse parafuso que quebrou, se é que vai conseguir remover, tá? Então, tendo utilizado um micro-unit, o seu parafuso, se houver uma fratura, vai ser dentro do pilar. Como a nossa chave, ela pega por fora, então você anotou na ficha do paciente a altura de cinta que você utilizou aqui, que tipo de pilar você utilizou. Imagina que houve essa fratura aqui, você simplesmente vai remover a peça, que ela é uma parafusada, vai trocar esse micro-unit que tem um parafuso fraturado dentro. Ótimo, ele falou uma coisa, eu na clínica Paglia, nós hoje não somos obrigados a colocar o tipo de implantes que usamos nos nossos pacientes. O paciente quando vai embora, ele ganha uma carteirinha, toda após a cirurgia, com os implantes, quais os dentes foram colocados, que tipo de implante, se é o dente, se é sim, se é dentoflex, ou que, se é implacil, qual é o diâmetro, qual é a medida, se ele é cônico, se ele é cilíndrico, tá todas as informações lá. Agora, a microplan também, você tem que colocar, foi feita uma prótese no dente 14, foi usado o componente, tal, tá lá, você pega, vem no invólucro da microplan e cola na ficha do seu paciente. Fica fácil de você saber quando você tiver que trocar essa prótese, um componente. Corrigir, é isso aí. Os componentes vêm com uma etiqueta, muito fácil. Só você anexar essa etiqueta da ficha do seu paciente. Então, tá lá o meu implante, totalmente íntegro. Vou substituir aquele micro-unit que eu tenho no histórico do paciente, a altura de cinta que ele foi utilizado. Volta o micro-unit idêntico àquele que você removeu. E você não tem nem o custo extra com uma prótese nova. Isso aí. Somente a troca do pilar. Do pilar. Se você sabe assim, vai ser muito mais fácil. Ok? Agora... Bom, e agora? Nós vamos falar do pilar de preparo? Pilar de preparo reto. Vou explicar para vocês. Pilar de preparo foi uma grande jogada da Microplan, porque ele tem no único pilar as alturas de 4, 5,5 e 7 para os implantes de 4,5, 4,3, cônicos 4,3. Então você pode ser também usado no 4,0, enfim. O implante Cone Morse, você pode usar o pilar de preparo 4,5, que é mais parrudo, é maior, tem um diâmetro maior. Geralmente, para dentes anteriores e inferiores, eu uso todos de 3,5. O pilar de preparo 3,5, ele só tem altura de 4 e 5,5, não chega a 7. Única diferença. E ele é mais fino, mais delicado. Ele é para dentes anteriores e inferiores, ou até lateral superior. Mas caninos, pré-molares, centrais, eu uso muito esses pilares para carga imediata. Muito, muito mesmo. Só que assim, a usinagem que você vai ter é só, ele tem umas marcações. 4 a primeira altura, 5,5 a segunda e 7 a terceira altura. Mostra para eles, por favor. Mas é um componente somente para a prótese cimentada. Eu acho que no vídeo dá para ver as marcações, mas em seguida eu vou mostrar os análogos já na altura que reproduz aquilo que você cortou em boca. Eu coloquei os dois pilares aqui para a gente ilustrar melhor o diâmetro. Vejam vocês que um é 4,3, 4,5 e o outro é 3,5. Tá? Aí sobre este pilar, nós vamos ter o transferente. Mostra para ele o transferente aqui. Existe o transfer por 3,5 e por 4,3. Esse transfer, ele todinho tem 7 milímetros. Olha, ele faz um clique. Ó, ele trava.
esse transfer, todo ele tem 7. Ué, mas como é que o meu protético vai saber se eu cortei 4, 5,5, se o transfer tem 7 de altura? É fácil. Quando você puxar esse transferente com a prótese, com sua silicona, puxar, você vai usar o análogo com a altura que você usinou. Então mostra para eles, ó. Se eu usinei em 4, eu tenho o análogo para 4. Se eu usinei em 5,5, o análogo para 5,5, ou o de 7. A hora que você colocou o análogo dentro do transfer, vazou o gesso, o seu protético sabe então que ali qual altura você estipulou para fazer a sua prótese, sua coroa. E ele tem a coifa também para ser feita a fundição, tá? Do seu coping, enfim. Então aqui a gente representa as 3 alturas. Esse está íntegro, só que você cortou por algum motivo de mordida, de altura. Então você vai, dentro do transfer, como o doutor disse, ele tem uma altura única. Então se você cortou, você vai colocar o análogo correspondente ao corte que você fez. Não faça o corte fora dessas linhas indicadas, porque o análogo é padrão. Então o corte tem que ser respeitado nessa altura dessa linha que foi já pré-estabelecida aqui. Então se você posicionou esse análogo aqui, o seu protético já vai usar a úcula correspondente a este análogo. Ele vai entender que você fez um corte lá na boca nessa altura. Ok? Chegando assim, nós chegamos ao fim, né, da nossa apresentação de todos os componentes Cone Morse. O Juscelmo ele vai se apresentar, ele tem um laboratório de prótese muito bacana, trabalhamos juntos há muitos anos. Eu sou o Dr. Geraldo Paglia, sou consultor científico e proprietário da Microplan. Juscelmo, se apresente também. Eu sou Juscelmo Fraga, consultor científico da Microplan. Já estamos trabalhando juntos aí há aproximadamente 10 anos, né, doutor? Então, todas as próteses, seja para curso ou para clínica Paglia, nós desenvolvemos no laboratório design e fica aqui à disposição para consultoria, alguma dúvida que os colegas tiverem, podem entrar em contato com o podia passar o seu laboratório. telefone, né, que coloca até no filme. O telefone do laboratório é 011 São Paulo 3578 1474. Na página da Microplan tem os contatos do laboratório também. Estamos à disposição. Muito obrigado por vocês terem aprendido, espero que tenham aprendido bastante. E precisando da gente, Microplan Sistemas de Prótese, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos.